Diante do aumento da pressão por uma reforma no regime de previdência dos militares das Forças Armadas, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anunciou a criação de uma comissão informal para fazer um diagnóstico sobre os gastos do governo com a reserva. O André Anelli tem os detalhes. De acordo com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a comissão de diagnóstico sobre os gastos do governo com os militares da reserva vai contar com membros da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. As informações são do jornal O Globo, que destaca ainda que o grupo vai ser criado de maneira informal, sem que nenhum oficial precise deixar as atuais atribuições. Um dos assuntos tratados pela comissão vai ser a respeito da pensão vitalícia das filhas de militares. O benefício deixou de existir em 2001, mas quem já estava na carreira pode optar em manter o benefício pagando 1,5% sobre o soldo. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o TCU, nos últimos 10 anos, as despesas do regime previdenciário dos militares das Forças Armadas subiram mais de 80% e o gasto por militar da reserva e pensionista já fica acima do regime de aposentadoria dos servidores civis e demais trabalhadores. Mesmo diante dessas informações e da pressão sofrida pelo governo para cortar gastos públicos, o Palácio do Planalto não tem demonstrado interesse em mexer no regime previdenciário dos militares, pelo menos por enquanto. De Brasília, André Anelli. Começar essa análise conversando com o Bruno Pinheiro, que queria te ouvir a respeito do que você tem ouvido ali de bastidor a respeito dessa possível comissão, né, que vai tratar e vai ficar de olho aí nos gastos de militares. Bruno. No início do governo Lula, quando Lula assumiu, ele tinha uma mensagem muito clara, que era acabar com os militares dentro do governo. Eu queria que, de fato, os militares ficassem, que houvesse esse esvaziamento, na verdade, porque no governo de Bolsonaro, né, de fato, houve um aumento de militares dentro do Palácio do Planalto, a esplanada dos ministérios. E era o interesse do governo de diminuir essa imagem dos militares, até por conta do 8 de janeiro, e enfim. E isso, Lula, na sequência, começou a ir em alguns eventos de militares, esteve no Ministério, inclusive, em alguns almoços com os comandantes, e agora tem essa comissão para avaliar os gastos. É muito claro que a imagem das Forças Armadas ficou arranhada nos últimos anos, e no último ano, com todo esse episódio que a gente já acompanhou, do que aconteceu após a posse de Lula. E isso tudo gera uma repercussão e há uma tentativa de querer limpar a imagem das Forças Armadas. Quando você via tanto no governo anterior quanto agora também a compra de talvez de uma quantidade alta de um tipo de alimento ou de um tipo de remédio, de medicamento que era julgado aqui fora como que não tinha uma necessidade, como esse alto custo de aposentadorias e altos salários. Então, tem essa imagem ruim. Mas o que acontece? Por parte do governo, talvez o núcleo duro do governo federal, há um interesse, sim, de ter essa redução de gasto, de avaliar. Mas o ministro da Defesa, José Múcio, ele é muito ligado aos militares. Ele tem, de fato, interesse de um resguardo, de resguardar os militares. Então, o que a gente ouve ali por parte de aliados e também em nomes das Forças Armadas é que eles têm uma confiança no ministro que isso não vai ter nenhuma retaliação, que não vai haver nenhuma redução. Mas, por uma outra parte, há quem acha que é necessário diminuir os gastos, diminuir, sim, os custos com os militares que já reclamam, estão ficando de fora e esse orçamento diminuiu e muito. Então, tem uma reclamação de ambos os lados, mas eles acreditam que a condução do ministro será muito importante para as Forças Armadas não sofrer nenhuma consequência e até mesmo aqueles que já estão no processo de aposentadoria, que nada seja retirado do que já foi conquistado. Olha, você sabe que 85% dos gastos do Brasil com as Forças Armadas é para folha de pagamento e benefícios. Eu diria que esse é um padrão muito acima da média internacional. A maioria dos países gasta com Forças Armadas mais com investimento, com equipamento, do que com exclusivamente folha salarial e benefícios, como é o caso do Brasil. Eu diria que a política de revisão de gastos
precisa incluir os militares, mas não apenas. A gente está numa situação de desequilíbrio fiscal estrutural, com um déficit das contas públicas que precisa ser encarado, e os gastos obrigatórios têm crescido. Isso obriga o país a fazer um esforço de revisão dos gastos e de eficiência dos gastos com uma lupa. Os militares não devem ficar fora desse esforço. O que a gente não pode é tratar a situação como apenas algum tipo de retaliação. A gente precisa ter um critério que seja claro e abrangente, que todas as políticas públicas, que todas as áreas do governo passem por um esforço de melhoria da qualidade do gasto e de avaliação de resultado. Falando das Forças Armadas, por exemplo, uma possibilidade muito clara de redução de custo é acabar com a obrigatoriedade do alistamento militar, que na prática a gente passa todos os anos por um recrutamento de quase 1,5 milhão de jovens que precisam ir para a junta militar se apresentarem. Isso, obviamente, implica um custo que é bastante elevado, que se a gente tivesse um alistamento voluntário, indo para o alistamento apenas os jovens que desejam servir, esse custo seria diminuído, por exemplo. E a gente sabe também que o volume de jovens que desejam servir é maior do que as vagas disponíveis, o que, na minha visão, já mostra que não se justifica, do ponto de vista de política pública, a manutenção da obrigatoriedade. Com revisões de políticas como essa, nós conseguiríamos economizar no gasto com militares sem necessariamente criar um problema do ponto de vista mais estrutural, porque na prática continuaríamos tendo recrutamento todos os anos, só que com um custo menor na seleção desses recrutas, ou seja, há muito espaço no setor público brasileiro como um todo para corte de gasto. Gasto, eu costumo dizer, é como unha, você tem que cortar toda semana. Os militares não são exceção a isso, a gente tem que o tempo todo fazer um esforço de revisão para aumentar a eficiência do gasto público. Afinal de contas, todo o dinheiro público é retirado do bolso do cidadão que paga os impostos. Então, reduzir custo público é reduzir aquilo que o Estado retira da sociedade, é mais dinheiro no bolso do cidadão para que ele seja dono da própria vida.